Olá a todos e a todas, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Jean Diniz e hoje eu sou sócio de um grupo que chama Anga Dynamo e eu atuo na posição de CEO da Dynamo Ventures, que é o nosso braço de investimento e desenvolvimento de startups early stage, que são orientadas a impacto socioambiental, principalmente no que diz respeito às ODS 3, de saúde e bem-estar, 4 de educação, 10 e 11 também de comunidades sustentáveis. E hoje eu estou super feliz de ter sido convidado para bater um papo com vocês sobre por que as startups, principalmente as startups early stage, precisam estar mais conectadas e preocupadas com esse tema de ESG, né? Então, a ideia aqui é que seja um bate-papo mais aberto sobre esse tema, porque o sentimento é que se startups, principalmente aquelas que ainda estão pré-série A, devem começar a olhar para o tema ESG cada vez com mais seriedade. Então, se a gente começar a refletir um pouquinho sobre o que tomou a agenda empresarial, né, não só das startups, mas toda a agenda empresarial no que diz respeito à inovação e adaptação nos últimos 10, 15 anos, a gente ficou quase que restrito em todos os fóruns a dois principais temas. Um primeiro tema é o tema de transformação digital, e aí aqui o público, principalmente o público da Campus Party, né, deve ter percebido que edição após edição não tem como a gente não ter um palco, uma agenda falando da necessidade de organizações fazerem transformação digital, ou senão elas poderiam morrer. Então, como que organizações conseguem fazer seu processo de digitização, ou seja, colocar tecnologia no seu core, repensar modelos de negócio a partir do uso de dados, de tecnologias como inteligência artificial, big data, blockchain, etc, etc, etc. E, principalmente, quem sabe repensar até toda a dinâmica da indústria, criando modelos de negócio que são mais disruptivos, como os negócios de plataforma, que tomaram toda a nossa agenda nos últimos tempos. E também, nos últimos, talvez, 5 anos, a gente viu uma super acelerada da discussão dos temas sobre evolução de consciência, né? Como que a gente consegue ser cada vez mais sustentável em termos do meio ambiente, de governança e da nossa relação com a comunidade. E aí o tema ESG bombou no mundo todo. Então hoje é muito, muito difícil a gente encontrar algum tipo de agenda, algum tipo de fórum empresarial aonde o tema ESG não esteja muitíssimo presente, né? E esse tema, ele começa a esquentar quando algumas coisas acontecem nos últimos anos. Acho que um primeiro grande marco dessa agenda do ESG foi as declarações, né, formais da carta escrita pelo Larry Fink, que é o CEO global da BlackRock, que é um dos maiores hedge funds do mundo, onde ele realmente provoca e diz que nos próximos anos, se as grandes empresas que eles têm no portfólio não conseguirem mostrar o seu compromisso multi-stakeholder, ou seja, o seu compromisso com as suas políticas de meio ambiente, de governança, de relação com os próprios colaboradores, clientes e também comunidade à sua volta, ele interrompe o fluxo de investimentos. E isso tem um impacto enorme de influência também em outros players do mercado financeiro que começam a perceber que é ponto relevante da sua estratégia garantir que as empresas tenham essa agenda de meio ambiente, de impacto socioambiental e governança estabelecidos, integradas à estratégia de suas empresas. Além disso, eu acho que rolou um movimento super importante de uma reflexão crítica e ética em relação às big techs, né? E se a gente parar para pensar, as empresas de tecnologia hoje são as empresas que, somadas, talvez são as mais valiosas do mundo, são as que mais têm influenciado a agenda empresarial, têm influenciado as nossas vidas, influenciado a dinâmica da nossa sociedade, como Facebook, Amazon, Uber,
Airbnb, etc., né? E essas empresas todas têm sido muitíssimo criticadas e questionadas sobre como que elas impactam negativamente também o nosso meio. Então, a gente sempre ouviu um discurso das startups, a gente sempre ouviu um discurso das big techs de como que a gente cria um mundo melhor, um mundo consciente, como que a gente usa a tecnologia para colocar todo o nosso potencial a serviço da humanidade, como Uber, por exemplo, quando a gente começa a criar postos de trabalho, etc. Mas, recentemente, a sociedade começa a refletir e criticar se, ao crescer rapidamente, essa tecnologia ela estava a serviço realmente da sociedade, a serviço de stakeholders a qual ela serve, cooperistas, ou ela estava uma tecnologia a serviço do capital puro, né? Ou eram tecnologias que estavam a serviço a um principal stakeholder, que são os seus acionistas, né? Além disso, toda essa quantidade de dados, esse poder que os dados trazem para essas empresas, afinal, elas vão estar a serviço de quem? Elas vão estar a serviço daquele propósito maior, daquele propósito que foi colocado no início da criação da jornada empreendedora dessas startups, ou ela acaba sendo talvez influenciada até negativamente e pressionada por uma agenda de sempre favorecer o principal stakeholder na visão deles, né, dos investidores, que são os acionistas em si. Então, eu acho que quando a gente começa a entender que existe uma grande evolução na agenda de transformação digital, seguida de uma grande reflexão sobre a agenda de consciência nos negócios, né? Principalmente no que diz respeito a impacto ESG, a gente precisa começar agora a perceber que essas pressões e reflexões elas vão começar a se espalhar, não só mais concentradas na parte de investimentos mais tradicional, empresas que são públicas, empresas que são grandes. A gente já começa a perceber que existe, né, uma reflexão e uma crítica grande sobre o quanto que os grandes fundos de venture capital, principalmente, vão começar a se organizar e se preocupar e integrar princípios de impacto e ESG aos seus investimentos. Alguns motivos, não só porque os donos dos dinheiros, os sócios desses fundos, começam a ser influenciados por essa pauta, né, que já está sendo dominante em outros fóruns de investimento mais maduros. Então, eles querem saber, esse fundo de venture capital que vai investir em startups, ele está preocupado se essa startup está orientada a múltiplos stakeholders para além só do acionista, né? Ele está preocupado em não causar externalidades negativas no seu meio, a não causar externalidades negativas no meio ambiente, a fazer isso de uma maneira consciente, correta, equilibrada, com os múltiplos stakeholders da cadeia? E também, será que esse produto ele resolve dores reais da sociedade? Ele resolve problemas das camadas mais baixas, das camadas mais pobres da sociedade? Então, essa reflexão ela começa a acontecer, e também porque, se a gente está falando que essa reflexão crítica na capacidade das empresas se manterem fiéis a um propósito e orientadas a múltiplos stakeholders e mantendo seu propósito e consciência, e são empresas de tecnologias, todas elas foram impulsionadas em algum momento, né, nos seus primeiros anos, pelo mercado de venture capital. Aí, dado esse preâmbulo, chegamos ao tema da pergunta que dirige esse papo, que é por que então as startups, principalmente early stages, precisam começar a olhar para essa questão de impacto ESG. E aí, antes de falar um pouquinho disso, eu queria só trazer alguns conceitos amplos, né, e também fazer um disclosure de que essa discussão sobre impacto e ESG ainda é um campo que ainda está em construção, e ainda a gente possui, né, diversas discussões de quais são os melhores conceitos, de quais são as melhores ferramentas para que a gente possa medir tudo isso. Mas, de forma bem geral, eu acho que a gente pode separar e organizar uma agenda de investidores que vão fazer parte do que a gente chama de impact investing, então investimento de impacto, e a outra coisa que é o investimento responsável. Quando a gente começa a falar em impacto, a gente está preocupado em entender se o produto ou serviço está orientado a impactar
mente a sociedade e o meio ambiente, se o produto em si e o serviço em si resolve um problema social ou resolve um problema ambiental da nossa sociedade. E os resultados, né, as métricas de impacto, quanto mais ele cresce, mais ele resolve esse problema. E além disso, à medida que isso vai se perpetuando, também tem, além do resultado, que a gente chama do grande outcome. Então, quais são as transformações positivas por conta desse tipo de produto? Acho que tem até um exemplo legal para trazer, que é uma startup a qual somos investidores, que chama Vivenda. Então, o Vivenda, ele se propõe a criar uma plataforma para permitir que residências de famílias de classe C, D, E consigam fazer reformas para aumentar o bem-estar daquela família que vive ali. Então, são reformas que melhoram muito a qualidade de vida, por exemplo, colocar piso, colocar janelas no banheiro, colocar um bom telhado e um forro, né? Então, o produto em si, o serviço que ela oferece é a reforma, né, em casas, por exemplo, de favelas, e também o acesso a um crédito social para que essas famílias tenham condições de fazer esse tipo de reforma. Então, aqui a gente está falando de impacto puro, né? A gente está falando de uma empresa que consegue colocar no seu produto e no serviço a resolução de um problema social na ponta. E à medida que todas aquelas comunidades, todas aquelas famílias conseguem fazer uma reforma, provavelmente aumentam qualidade de vida. Se aumentam qualidade de vida, possuem mais disposição, talvez reduz aumenta a qualidade da saúde das famílias, etc. Então, esses são os outcomes, as transformações positivas que acontecem a partir desse produto. Ao mesmo tempo, a gente tem um outro pilar que eu contei, né, que tem a ver com os investimentos responsáveis, e que aí sim eu acho que tem muito mais a ver com a agenda ESG, que é muito mais baseado no como essa empresa está fazendo o que ela faz. Então, ela tem políticas, né, que garantem que, à medida que a empresa se desenvolve, ela consegue se manter fiel ao seu propósito, à sua cultura, e garantir que ela tem um olhar de cuidado com as suas relações sociais com a sociedade, com os seus fornecedores, com seus colaboradores e com seus clientes. Ela possui políticas que garantem que, por exemplo, ela reduz ou não faz nenhum tipo de impacto negativo no meio ambiente, né, na pauta ambiental, né? Ela consegue criar mecanismos que garantem ou apoiam talvez a não concentração de poder, a não concentração de capital. Ela tem políticas sobre diversidade, inclusão, etc. Então tem muito mais a ver com como ela está fazendo. Né? Então, uma empresa, às vezes, ela não necessariamente vai ter um produto que ele é muito orientado a impacto social, mas ela tem toda uma agenda de como se faz muito bem estabelecida. Né? E ela consegue, então, ser ESG sem ser de impacto, por exemplo. Ao mesmo tempo, o contrário é verdadeiro. A gente conhece casos de empresas que têm produtos ou serviços que são muito interessantes por resolverem problemas na veia, né, de problemas sociais ou ambientais, e os produtos conseguem gerar bons resultados de melhora, né, naquela comunidade e posteriormente gerar maiores transformações, mas o como ela faz às vezes não é tão bom. Às vezes ela, por exemplo, tem uma empresa que não necessariamente é diversa, é uma empresa que não é inclusiva, uma empresa que às vezes não se preocupa, talvez, com quanto de impacto socioambiental ao longo do seu processo de criação do produto, o quanto ela está gerando de impactos negativos no meio ambiente, e assim por diante. Então, esses dois conceitos são super importantes estarem claros. Né? Uma coisa a gente fala da agenda de impacto, outra coisa a gente fala da agenda de responsabilidade e de integração de pilares ESG. Bom, pensando numa startup early stage, eu acho que isso é bem importante que esteja claro. Né? Se você tem uma startup hoje e você pretende seguir no que a gente chama do VC Path, né? Ou seja, você pretende passar por todas as fases que uma startup deveria passar, de fit de problema e solução, fit de produto e mercado, e ao longo dessa jornada, né,
você vai captar investimentos pré-seed para validar que tem fit de problema e solução. Uma vez que você entende ali, né, a sua solução e começa a transformar num produto, você vai talvez fazer uma rodada maior, já seed, para desenvolver o seu MVP, né? Uma rodada pre-Series A para fortalecer ainda mais bases do seu modelo, para garantir maior repetibilidade, saber que você tem como crescer de forma saudável, investindo no time, investindo na estruturação da máquina de venda, até chegar eventualmente num Series A para estar olhando para a escala do seu produto. Quando a gente começa agora a olhar a disposição dos fundos de Venture Capital, principalmente no Brasil, tem algumas coisas que devem acontecer nos próximos ciclos e se acelerarem, que eu acho que vale ficar bem ligado. A primeira é a entrada de mega funds aqui no Brasil. Então, a gente já tem visto fundos de Venture Capital que são muito grandes, Tiger, etc., que começam a perceber e olhar para o Brasil como um potencial de investimento de startups que tem potencial de ter impacto e crescimento global. Quando esses mega funds vêm, eles vão mexer muito na régua de como a gente seleciona startups e tem que investir em startups. Né? E esses fundos maiores, eles já vêm com essa clareza de que a agenda ESG precisa ser integrada. Então, isso naturalmente, nos próximos anos, vão influenciar demais toda a indústria de Venture Capital, para começarem a olhar não só o potencial da empresa, mas também o quanto elas estão alinhadas a conceitos de orientação a impacto e integração da agenda ESG. E aí, o que é curioso pensar é como que uma startup early stage que está ali refletindo, né, sobre como ela se mantém viva, como que ela garante foco total na solução, foco total na criação do seu MVP, ela ainda está batalhando por encontrar seu modelo para se manter viva. Como que ela pode também se preocupar com questões tipo ESG, né? Então, acho que ficam aqui algumas dicas. Né? Sem dúvidas nenhuma, vocês vão conseguir, à medida que vocês forem crescendo e chegarem ali, principalmente em contato com fundos maiores, Series A, vocês vão ser questionados e vão precisar mostrar que vocês têm um mínimo de potencial ou de integração de pilares ESG e impacto na agenda de vocês. Então, eu sugiro que vocês lembrem que provavelmente, quando vocês nascem, né, quando uma empresa, uma startup nasce, a gente está muito próximo do nosso propósito. A gente, normalmente, quando uma startup nasce, ela nasce completamente baseada numa discussão mais profunda de essência. Por que essa startup está aqui? Para que ela veio à Terra? Qual que é o tipo de problema que ela está tentando resolver? E à medida que ela vai evoluindo, isso se perde. Então, acho que a primeira coisa é que vocês consigam garantir que cultura é um pilar super importante da startup de vocês e que vocês precisam manter acesa a chama de propósito e relembrando todos aqueles colaboradores do porquê que vocês estão aqui e de qual é essa causa maior que vocês servem. Tá? Segunda coisa, se vocês já são uma startup orientada a impacto, ou seja, vocês procuram, por meio do produto e serviço, resolver problemas sociais latentes, vale a pena que vocês já entendem se já existe algum tipo de agenda maior que vocês podem se integrar. Por exemplo, a agenda das ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, se você está com soluções ligadas à saúde, soluções ligadas à educação, a tratamento de esgoto, sei lá, não importa. Deem uma olhada na agenda de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e entendam quais são as metas, quais são os grandes gaps que a gente tem nacional e internacional, e quem sabe isso pode ser integrado e alinhado ao pitch de vocês, para que vocês entendam como vocês estão contribuindo para uma agenda maior e orientando o produto e serviço para uma agenda maior, e fica mais fácil também de investidores ou outros players que vão estar no entorno de vocês, que entendam, né, qual que é essa agenda maior que vocês estão seguindo.
Outra coisa também que pode ser muito interessante é que vocês encontrem movimentos que já dão frameworks ou que já fornecem frameworks para que vocês consigam integrar princípios de ESG na agenda de vocês. Por exemplo, Capitalismo Consciente Brasil, eles possuem uma associação que é exclusiva para startup, e ali vocês conseguem entender quais são essas práticas que ajudam vocês a orientar a organização para uma cultura mais consciente, para uma liderança mais consciente, para um olhar multi-stakeholder, ou Sistema B, que é efetivamente uma certificação, e a partir dessa certificação, se vocês conseguem, independente se vocês vão aplicar para a certificação agora ou não, eu acho que é um exercício interessante de refletir quais são os pontos que vocês poderiam começar a integrar para que no futuro, no momento onde vocês tenham mais maturidade, sejam mais próximos, talvez, de receber investimentos, se vocês possuem uma certificação como o Sistema B, isso pode trazer pontos para vocês, né? Até um parênteses, a gente tem pesquisas que mostram, uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, dizendo que 40% dos founders que foram fazer pitches para VCs Série A disseram que, pelo fato de conseguirem mostrar e provar que estavam integrados a agendas ligados à consciência, impacto e ESG, tiveram mais facilidade para fazer essa captação. Então, essas organizações todas podem ajudar vocês a começarem a se preparar. Tem também um outro selo que tem o objetivo de ser um rating de consciência organizacional, chama Humanizadas. É uma startup também, e você consegue fazer essa pesquisa, tem até a parte freemium dela, para você entender qual que é o nível de consciência e o rating ESG que você tem na sua organização. Então, são todas questões que eu acho que vale muito começar a observar e integrar aos poucos, na medida do possível, mesmo early stage, para que quando vocês estiverem mais maduros e forem fazer uma busca por um capital já de um player institucional, sem dúvidas nenhuma, eles vão cobrar e ter, né, selos, clareza de políticas, clareza e integração de uma cultura que já olha para isso, já vê como natural, pode com certeza trazer pode trazer benefícios na hora de crescer, e não é só olhando para uma questão de necessidade e de investimento que isso deveria acontecer, é porque o planeta precisa. Se a gente parar para lembrar que a agenda, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que define quais são as grandes metas que a gente deveria atingir para fazer coisas que deveriam ser óbvias para a gente, como acabar com a fome, garantir que a população toda é educada, não é analfabeta, que, sei lá, que 800 crianças param de morrer por dia por conta de doenças simples como diarreia. Se a gente olhar para esse conjunto de metas que a ONU setou para que a gente tivesse atingido em 2030, a gente já está 47 anos atrasados. Então, não é só por uma questão de que a gente precisa buscar investimentos, isso pode nos ajudar, mas é porque o mundo precisa, e porque o mundo precisa, espero que os fundos cada vez mais cobrem isso para acelerar e escalar startups que realmente podem gerar muito mais externalidades positivas e resolução de problemas socioambientais do que externalidades negativas, como a gente tem visto por aí. Então, eu espero que tenha acendido uma luz para todos vocês que são founders ou investidores de startup, do porquê ESG Impacto deve ser um tema para ser olhado mais de perto. Agradeço demais a todos e fiquem sempre à vontade para me contatar e a gente bater um papo mais profundo sobre isso. Um abraço, galera!